andar para frente, evoluir, se transformar, se desenvolver. São temas que às vezes parecem complicados, mas muitas vezes são bem leves, bem tranquilos, bem acontecem naturalmente. Isso que eu tô aqui pensando. Quando a gente está num movimento muito de fazer essas coisas acontecerem, né? Se desenvolver, evoluir, aprender, são movimentos que motivam, mas enquanto a gente está fazendo muita força para que ele aconteça, talvez a gente esteja se convencendo, se enganando, se condicionando. E tem uma coisa interessante, engraçada, que esses dias eu estava conversando com uma amiga, a partir de uma conversa com outro amigo muito querido, mas a gente vai vendo como que às vezes a gente se limita ao nosso jeito, se fortalece muito a partir dele, né? E fica restrito nisso, né? Fica contido nesse movimento. E é engraçado aí essa conversa com essa amiga era sobre essas mudanças de crenças, valores, às vezes até muito fortes, muito verdades, muito verdadeiras, né? E por algum motivo aquilo é confrontado de uma forma leve, de uma forma não no enfrentamento, né? A gente estava conversando sobre política e aí toda a vida eu nunca fui muito ligada, nem entendida. Ainda não sou muito entendida, mas hoje em dia sou muito interessada. Gosto, é um tema que eu gosto, né, de aprofundar. Superficialmente aprofundado. Mas eu tinha uma visão da vida, uma realidade que não foi construída por mim, que foi me apresentada. E para mim aquilo era cômodo, aquilo funcionava, aquilo não me causava nenhum incômodo, né? E eu levava aquilo como uma verdade, né? Posicionamentos políticos, por exemplo, né? Tô falando aqui e eu tô querendo relacionar isso com outros aspectos da vida, do nosso cotidiano, né? Das nossas transformações internas. Mas aí tinha lá essa visão. E aí eu contando para ela como é que eu mudei, porque eu fui de um extremo para o outro, não era do extremo, né? De uma posição para outra, de uma forma muito gostosa, muito alegre, muito interessante, através de filhos, né? E lá com esse amigo que eu vejo na minha visão que tá mais rígido num posicionamento de sempre, né? E isso é meio estranho se a gente olha para trás na vida da gente e a gente tenha o mesmo jeito, a mesma forma de ver a vida, os mesmos posicionamentos, os mesmos comportamentos. Provavelmente a gente tá meio paradinho, né? E conviver com uma outra geração, né? Às vezes a gente não tem filho, mas eles estão aí, é só a gente ir de encontro, se a gente quiser, com abertura, né? E filho facilita muito porque tem uma amorosidade ali muito latente, muito gostosa, né? E a gente olhar, né, para o que eles estão trazendo, para as falas, para os posicionamentos, e nessa minha
história que eu tô tentando contar, e era muito parecida com essa outra amiga. Ela falou, gente, foi igualzinho comigo, né? Tem lá os filhos que começam a trazer posicionamentos diferentes do meu na política, por exemplo, e isso em qualquer tema, né? E eu ser naquele intuito de cuidar, de proporcionar uma coisa legal para os filhos, né? Já jovens, mas já com a cabeça própria, né? Não crianças. E trazendo esses posicionamentos que a princípio são muito diferentes do meu. E a minha questão foi assim, eu vou aprofundar nisso porque eu quero orientar melhor a filha, no caso, né? Então, eu vou aprofundar, porque assim, eles têm argumentos que às vezes, se eu chegar com o achismo, que era o que eu tinha de conhecimento, muito no achismo, isso não vai convencer. Então, eu tenho que chegar com conceitos e entendimentos mais profundos para eu conseguir argumentar e trazer para ele, para ela, né, no caso, posicionamentos com bases sólidas para que ela não entre aí nessa onda que ela está indo, que para mim não me parece uma onda legal. Olha o intuito, né? Então fui lá me aprofundar e comecei a saber os conceitos que eram ditos, da onde que isso veio, como começou, como está acontecendo, os conceitos políticos, as ideias, os movimentos e tal. Fui me aprofundando e de repente falei, meu Deus, né, achando que assim, ela estava sendo ali manipulada, sendo levada pela onda, né? E quando eu olhei, falei, meu Deus, eu estou sendo manipulada, eu estou sendo levada. Faz muito sentido isso que ela está trazendo. É muito interessante, é muito gostoso. Até me emociona. Então, peraí, a gente não se abrir para isso é perder muito tempo na vida, sabe? Porque, nossa, porque não tem coisa melhor do que você mudar. E mudar assim, leve, gostoso, trazer essas... Gente, que coisa. Não era pra ser esse drama todo, mas eu acho que é o que vai no coração, é o que afeta, né? É o que emociona. E é uma mudança muito natural. E na hora aquilo, gente, sem sofrimento, sem culpa, sem dificuldade, sem força para mudar, né? E aí o que eu tava querendo trazer é isso, que as mudanças, elas nos motivam, elas nos aprimoram, elas nos trazem novos sentidos, né? E as pessoas que não estão abertas, que não estão, que fixam naqueles movimentos, né? Uma boa forma seria se aproximar afetivamente. Essa minha amiga estava trazendo isso, né? Ela estava trazendo, teria que ser uma fala afetuosa. Olha que o afeto explodindo na minha cabeça aqui, na minha fala, né? Então, esse tipo de transformação, ele é muito gostoso, ele é fácil. E assim, aí eu vi que era uma coisa,
crenças, valores que eu tinha, porque eu estava ali neles, aquilo era o que era apresentado pelo meu ambiente, pelo meu meio, não me aprofundei não me despertou um movimento de contrapor, né? E eu fiquei naquilo ali parada. E muito gostoso quando eu entendi que eu é que estava sendo manipulada e aquele movimento me trouxe olhares tão diferentes, né? E aí isso aconteceu comigo na política e aconteceu em vários outros aspectos da vida, afetivos, no trabalho, no dia a dia, na lida, no cotidiano, né? A gente vai vendo outras formas de estar afetuosamente, né? Assim, que nos afetam, mas de uma forma amorosa, porque tem os afetos difíceis, né? Mas amorosamente, né? Delicadamente, alegremente. E aí é uma dica aqui que eu vou trazendo até, né, para os amigos que estão muito cheios das verdades, e em muitos temas eu ainda tô cheias dessas verdades, e tudo bem, né? Cada coisa no seu lugar, no seu tempo, e é muito legal, né? Então, quando a gente tem filho, então isso é muito interessante, e muitas vezes a gente tem esse movimento de condicionamento. Eu vejo mães, né, e famílias com crianças menores, e como que é criado toda uma organização que acaba condicionando e apresenta para aquela criança o que já não dá espaço, como aconteceu comigo, né? Eu estava ali num ambiente que já era. E, de repente, o espaço que me aconteceu, foi para questionar aquilo que o filho estava trazendo. Mas a criança, a gente vai condicionando e, às vezes, ela nem se abre também para esse novo que é da natureza do jovem, né? Renovar, olhar de uma forma diferente para aquele mesmo fato, trazer outras, se rebelar mesmo no bom sentido de quebrar o que já está ali estabelecido. De repente, será que isso não está precisando de renovação? Será que isso já se esgotou? Já deu tempo e já é uma outra realidade? Eu tenho visto demais isso atualmente na espiritualidade, né? Que eu entendo que seja espiritualidade, cada um tem aí suas crenças, mas para mim é como se abrisse um outro planeta, sabe? Como se eu tivesse em outra dimensão, de tanto que esses conceitos se transformaram, porque eu acho que a gente vai se entregando. Estava assistindo agora aqui também um vídeo de um curso que eu estou fazendo aí nessa área da espiritualidade, e assim, a gente se entregar para esses movimentos, e eles não são difíceis, porque a gente fica, tem que mudar, e a gente faz uma força para mudar. Aí, voltando lá ao início do vídeo, essa força para mudar, ela talvez complique, né? Porque a gente fica no autoconvencimento. E às vezes as transformações que chegam assim afetuosamente, naturalmente, alegremente, se abra para isso, que é muito gostoso, muito, não quero dizer produtivo, mas muito enriquecedor da vida. Por hoje é isso.